Bom dia a todos, estamos mais em um bloco do Jornal da Manhã sempre próximos, não tão próximo quanto a gente queria por causa da quarentena, assim como você pode ver nessa edição, a gente está cada um na sua casa, eu, o âncora, quanto a todos os repórteres, para não ter nenhum perigo de contágio agora que a gente está no estágio avançado da pandemia. Bom, e nesse bloco a gente vai falar especificamente de um assunto muito sério que é muito tratado há muito tempo, tanto no Brasil quanto no exterior, que é o movimento negro. E a gente escolheu esse tema principalmente para falar hoje no jornal por causa de um caso de George Floyd que aconteceu nos Estados Unidos, que teve uma grande repercussão, teve vários movimentos nos Estados Unidos e no mundo todo, inclusive no Brasil. E esse foi um caso de muitos que acontece todos os dias no Brasil. Bom, e hoje a gente vai ter uma participação especial, né, da Bianca Kishinami e o repórter Kaique Melo. Bom, para começar esse assunto, o Kaique Melo fez uma breve introdução para as pessoas que sabem pouco sobre esse assunto. Vamos acompanhá-lo? Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desses movimentos concentrou-se em países americanos e na África do Sul, por conta da escravidão e do imperialismo inglês. No século XX, os movimentos ramificaram-se desenvolvendo pautas e lutas sociais, distintas de acordo com as necessidades da população negra local. Para defender-se da violência e injustiça praticada pelos senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de existências. Muito obrigado, Kaique. Agora que você, espectador, já sabe um pouco de como esses movimentos se iniciaram, vamos para a repórter Bianca Kishinami, que vai falar um pouco de como esses movimentos vieram e passaram aqui no Brasil, como eles surgiram. Vai falar também sobre os principais movimentos e suas conquistas. É com você, Bianca. Bom, eu vou falar um pouco sobre os primeiros movimentos negros no Brasil. O movimento negro, ele corresponde a vários fenômenos e ações executadas por pessoas que lutam contra o racismo e pelos direitos para os cidadãos negros. Até a abolição da escravatura, que aconteceu no ano de 1888, todo e qualquer movimento pela população negra era considerado clandestino. A principal maneira de expressão dos movimentos negros rebeldes antes da abolição foi a quilombagem, que corresponde à rebeldia permanente e organizada e dirigida pelos próprios escravos fugitivos, foi presente em todo o período de escravismo no Brasil. Na Inconfidência Mineira, os negros estiveram praticamente ausentes do movimento. Já na Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, eles tinham como principal objetivo a proposta de libertação de todos os escravos, contando com negros na liderança desse próprio movimento. Nos anos de ditadura, eles proibiram qualquer tipo de organização e manifestação de cunho racial. Os militares, eles propagavam a democracia racial como parte da sua agenda de publicidade, então eles marginalizaram qualquer tipo de manifestação. Apenas no ano de 1970, esse movimento ressurgiu, o movimento dos negros pôde ressurgir. Eles criaram o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, e isso resultou na criação de alguns órgãos, como o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, além da criminalização da discriminação racial na Constituição de 1988. Além disso, foi criada a Lei K.O. de 1989, e ele tipificou o racismo como crime. A luta do movimento negro resultou, apesar de muita dificuldade, várias conquistas para a população negra ao redor do mundo. Toda a população negra sofreu e ainda sofre com cenários de segregação, racismo estrutural e explícito, além da falta de oportunidade e igualdade em condições entre os cidadãos. No Brasil, apesar de algumas conquistas, essa igualdade caminha a passo de tartaruga, principalmente quando são analisadas algumas estatísticas que comprovam uma realidade social ainda muito discriminatória. Apesar de um quadro ainda muito desfavorável à população negra, é possível apontar algumas conquistas, como a criação do Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro,
a Lei 10.639 de 2013, que inclui a comemoração do Dia da Consciência Negra no calendário escolar, trazendo a discussão da história e da cultura afro-brasileira, além da valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares da rede pública de ensino. Trouxe também a Lei 12.711 de 2012, que criou as cotas para ingresso em cursos superiores, aos poucos difundidas nas maiores universidades do país, sejam elas federais, estaduais ou até mesmo privadas. Também houve a criação da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, em março de 2013, e diversas ações afirmativas de combate à discriminação racial por meio de transformações culturais e políticas de representatividade. Porém, como é possível perceber, os números comprovam que as conquistas alcançadas em prol da população negra, principalmente no Brasil, ainda são muito poucas. Muito obrigado, Bianca. Assim como a Bianca disse, infelizmente, mesmo o movimento negro tendo bastante conquistas, ainda há casos de racismo, há casos de pessoas morrerem por serem negras, há casos também que pessoas negras perdem oportunidade pela sua cor de pele. E tendo isso em vista, o repórter Kaique Melo pegou alguns casos que aconteceu recentemente, incluindo o de George Floyd, que a gente citou no começo do início do bloco, e ele vai falar um pouco sobre o caso, para vocês verem como isso é atual ainda e como isso existe. É com você, Kaique. 25 de maio aconteceu a morte de George Floyd, um homem negro de 40 anos, em Minneapolis. Aconteceu pois o funcionário de uma loja ligou para a polícia dizendo que Floyd usou uma nota falsa de $20. O policial abordou o carro e ele estava apontando uma arma para Floyd, que dizia estar muito assustado. Abordando e colocando o joelho sobre o pescoço da vítima, Floyd alegava que estava sem ar e após 3 minutos faleceu. Recentemente, houve um caso parecido com o Floyd, sobre uma mulher de 50 anos na zona sul de São Paulo. Nesse caso, um bar estava funcionando em meia quarentena e chamaram a polícia para os rapazes que estavam no bar. Quando a polícia chegou abordando-os, quando uma mulher negra de 50 anos interferiu para ajudar os rapazes. Nesse momento, a polícia deitou a mulher colocando ela no chão, impulsionando o peso do corpo sobre o pescoço da senhora, que teve ferimentos no pescoço, no braço e a perna fraturada. Bom, muito obrigado, Kaique. Continuando a linha de raciocínio, eu trouxe aqui alguns dados feitos pelo IBGE no ano de 2018 e que foi apresentado no site BB News Brasil, 3 tópicos muito importantes para a gente distinguir e saber dessa grande diferença. O primeiro tópico é a taxa de analfabetismo no Brasil, que entre negros é em torno de 9,1%, enquanto brancos é de 3,9%, entre adolescentes de 15 anos ou mais. Outro tópico é a renda per capita, que entre brancos torna entre R$ 1.846 a R$ 1.900, enquanto negros é em torno de R$ 934. E outro tópico que eu trouxe é a taxa de desemprego, que entre brancos é 9,5% e entre negros é 14,1%. Eu trouxe um outro dado, porém um estudo feito lá nos Estados Unidos, que é o seguinte levantamento das mortes por Covid-19 entre negros e brancos. Bom, nos Estados Unidos, os negros ocupam cerca de 13% da população, porém, no número de mortes por Covid, eles representam 25%. Ou seja, a letalidade entre negros é em torno de 2,4 vezes maior do que entre brancos. Em Chicago, especificamente, fez um estudo e comprovou-se que em torno de 70% dos mortos foram negros, enquanto a população de Chicago apenas 30% são negros e 70% são brancos. Bom, e é com esses dados que a gente finaliza o programa de hoje. Quero agradecer pela sua atenção, pela sua audiência e quero ressaltar também a importância que é acompanhar esses movimentos, participar desses movimentos para que no futuro a gente consiga uma sociedade melhor, sem preconceitos, desigualdades raciais,
sem racismo e até desigualdades sociais. Muito obrigado.